Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história de Ed Gein, o açougueiro de Plainfield. Ed Gein foi um assassino estadunidense supostamente em série e também ladrão de corpos. Seus crimes, cometidos na cidade de Plainfield, Wisconsin, ganharam grande notoriedade no final dos anos 50. As autoridades descobriram que ele havia exumado cadáveres de cemitérios locais e feito lembrancinhas com os ossos e a pele. Ele também confessou ter matado duas mulheres, Mary Hogan, em 1954, e Bernice Worden, em 1957. Eu já cheguei a mencionar o Ed em outros filmes do canal, especificamente para destacar que sua história inspirou vários serial killers fictícios do terror, sendo os filmes mais notórios Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Escuta só esse caso que você já vai entender o motivo. Em 2024 foi anunciado que Ed será interpretado por Charlie Hunnam, sim, o Jax de Sons of Anarchy, na série antológica Monster. Ela é produzida pela Netflix e foi criada por Ryan Murphy, responsável pela série também antológica e muito famosa American Horror Story. Então vamos lá. Edward Theodore Gein nasceu em 27 de agosto de 1906 e ele era o segundo de dois filhos de Augusta e George. Ele tinha um irmão mais velho chamado Henry. Augusta era religiosa fervorosa e constantemente pregava para os filhos sobre a imoralidade do mundo, o mal da bebida e sua crença de que todas as mulheres eram naturalmente promíscuas e instrumentos do diabo. Ela reservava um tempo, todas as tardes, para ler a Bíblia para os meninos, selecionando trechos específicos do Antigo Testamento e do livro do Apocalipse, falando sobre morte, assassinato e retribuição divina. Ed idolatrava a mãe e chegou a ficar obcecado por ela. O pai, George, trabalhava como carpinteiro, curtidor de couro e também no corpo de bombeiros da cidade. Ele chegou a ser dono de uma mercearia local antes de vender o negócio para se mudar com a família para viver em uma fazenda em Plainfield, Wisconsin. Aquela acabou se tornando a residência permanente dos Gein. Augusta aproveitou esse isolamento do local para se afastar das pessoas de fora que poderiam ser mais influências para seus filhos. Ed saía de casa apenas para ir à escola. Fora do ambiente escolar, ele passava a maior parte de seu tempo realizando tarefas na fazenda. Professores e colegas de classe recordavam dele como sendo um menino tímido e retraído, tendo também maneirismos estranhos. Ele supostamente soltava risadas aparentemente aleatórias, como se estivesse rindo de suas próprias piadas internas. De acordo com conhecidos da família, Augusta punia Ed sempre que ele tentava fazer amigos. Apesar disso, apesar de sua falta de desenvolvimento social, era um bom aluno, principalmente quando se tratava de leitura. Em 1º de abril de 1940, George morreu aos 66 anos devido a uma insuficiência cardíaca. Ed e Henry então começaram a buscar bicos de faz-tudo pela cidade para ajudar a cobrir as despesas da casa. Os irmãos eram geralmente considerados confiáveis e honestos pelo resto da comunidade. Ed também costumava cuidar dos filhos dos vizinhos quando estes precisavam se ausentar. Aparentemente ele gostava de ser babá, parecendo se relacionar melhor com crianças do que com adultos. Henry então começou a namorar uma mulher divorciada com 2 filhos e planejava ir morar com ela. Ele se preocupava com o apego intenso de Ed à mãe deles e frequentemente falava mal da mulher na frente do irmão, o que sempre o deixava chocado e magoado com os comentários. Em 16 de maio de 1944, Ed estava queimando vegetação na propriedade e o fogo acabou saindo do controle, o que chamou a atenção do corpo de bombeiros. Ao final do dia, após o incêndio ter sido apagado e os bombeiros terem ido embora, Ed relatou que o irmão estava desaparecido. Um grupo de busca procurou por Henry, então com 43 anos, e seu cadáver foi eventualmente encontrado de bruços. Aparentemente, ele já estava morto há algum tempo, e a causa da morte parecia ser insuficiência cardíaca, como seu pai, já que ele não estava ferido ou queimado de nenhuma forma. Depois, porém, foi relatado por um biógrafo que Henry tinha, na verdade, hematomas
espumas na cabeça. Mesmo assim, a polícia descartou a possibilidade de crime e o legista listou oficialmente a asfixia como a causa da morte. As autoridades aceitaram a teoria de ter sido um acidente, mas nenhuma investigação oficial foi de fato realizada e nenhuma autópsia foi feita. Um estudioso escreveu que, em retrospectiva, era bem possível e bem provável que a morte de Henry tenha sido o aspecto Caim e Abel do caso. Para quem não conhece a história de Caim e Abel, basicamente a Bíblia diz que foram os dois filhos de Adão e Eva e Caim matou Abel. Com a morte de Henry, Ed e Augusta estavam agora sozinhos. Logo após a morte do filho mais velho, a mãe teve um derrame paralisante e Ed se dedicou a cuidar dela. Ele chegou a contar que, em algum momento de 1945, ele e a mãe foram visitar um vizinho chamado Smith para comprar palha. De acordo com Ed, Augusta testemunhou o homem batendo em um cachorro. Uma mulher então saiu de dentro da residência de Smith e mandou ele parar, só que ele ignorou e continuou espancando o cachorro até a morte. Enfim, Augusta ficou extremamente perturbada por esse ocorrido, mas sabe por quê? Não foi pela brutalidade com o cachorro. O que a incomodou mesmo foi a presença da mulher. E ela ainda disse a Ed que, pela mesma não ser casada com Smith, ela não tinha nada que estar lá, morando com ele, vivendo com ele, e ainda chamou de prostituta em seguida. Augusta teve um segundo derrame após isso e sua saúde começou a deteriorar drasticamente. Ela veio a morrer no mesmo ano, em 29 de dezembro de 1945, aos 67 anos. Óbvio que Ed ficou devastado com isso. Ele havia perdido sua única amiga e suposto amor verdadeiro, ficando absolutamente sozinho no mundo. Ed manteve a fazenda e continuou a fazer bicos aqui e ali. Ele fechou cômodos anteriormente utilizados por sua mãe, incluindo o andar de cima inteiro e a sala de estar do andar de baixo, deixando-os intocados. Conforme o resto da casa se tornava cada vez mais sujo, bagunçado e quase inabitável, aqueles cômodos em particular permaneceram perfeitos. Ed chegou a morar exclusivamente em um pequeno quarto ao lado da cozinha. Na mesma época, ele passou a se interessar por revistas populares e histórias de aventura, especialmente as que envolviam canibalismo e atrocidades nazistas. Acredita-se que foi uma mulher específica que inspirou os atos de Ed. Ela foi uma criminosa de guerra nazista que selecionava prisioneiros tatuados dos campos de concentração a fim de transformar suas peles em abajures e outros itens de decoração. Na manhã de 16 de novembro de 1957, Bernice Worden, de 58 anos, desapareceu. Ela era dona de uma loja de ferragens na cidade. Seu filho, que era xerife adjunto, chegou na loja por volta das 5 da tarde e encontrou a caixa registradora aberta e manchas de sangue pelo chão. Ele relatou aos investigadores que na noite anterior ao desaparecimento de sua mãe, Ed estava presente na loja e disse que voltaria no dia seguinte para pegar um produto. Um recibo de venda desse produto foi o último que Bernice escreveu na manhã em que desapareceu. Na mesma noite, Ed foi preso em um supermercado e teve a fazenda vasculhada. Um delegado do xerife então descobriu o corpo decapitado de Bernice em um galpão na propriedade. Ele estava pendurado pelas pernas de cabeça para baixo, com uma barra transversal entre os tornozelos e cordas nos pulsos. O tronco havia sido esfolado como se fosse um cervo. Ela foi baleada com um rifle calibre 22 e mutilada após a morte. Ao revistar a casa, as autoridades encontraram bastante coisa incriminadora. E agora eu vou ler uma listinha dessas coisas para vocês, porque tinham 10 anos de coleção ali. Fragmentos de ossos humanos e também ossos inteiros, uma lixeira feita de pele humana cobrindo várias cadeiras, crânios nos postes da cama, crânios femininos, alguns com as partes superiores cerradas, tigelas feitas de crânios humanos, um espartilho feito de um tronco feminino esfolado dos ombros à cintura, leggings feitas de pele de perna humana, máscaras feitas de pele de cabeças femininas, máscara facial de Mary Hogan em um saco de papel, o crânio de Mary Hogan em uma caixa, a cabeça inteira de Bernice Worden em um saco de estopa, o coração de Bernice Worden num saco plástico em frente ao fogão, 9 vulvas numa caixa de sapatos, o vestido de uma jovem e as vulvas de 2 mulheres que se julga terem cerca de 15 anos, um cinto feito de mamilos humanos femininos, 4 narizes, um par de lábios em um cordão de persiana de janela,
um abajur feito de pele de rosto humano e unhas de dedos femininos. Ed disse aos investigadores que entre os anos de 1947 e 1952, ele fez cerca de 40 visitas noturnas a 3 cemitérios locais em busca de cadáveres recém-enterrados. Sua intenção era exumar esses corpos, mas ele disse que estava sempre em um estado de transe, como se estivesse hipnotizado enquanto fazia isso. Ele contou que em cerca de 30 dessas visitas, ele chegou a acordar desse estado de transe, e ainda estava no cemitério, percebeu o que estava fazendo, voltou a si e por isso deixou o túmulo exatamente como estava antes e voltou para casa sem levar nada. Mas nas outras ocasiões ele desenterrou os cadáveres recém-enterrados de mulheres de meia idade que, dizia ele, se pareciam com sua mãe. Ele levou os corpos para casa e removeu as peles para transformar em decoração. Ele confessou ter roubado de 9 sepulturas e levou os investigadores a seus respectivos locais. As autoridades primeiro duvidaram que um homem que parecia tão frágil poderia ter conseguido desenterrar diversos corpos em uma única noite, e por isso os túmulos foram reabertos. Eles só queriam verificar para confirmar, sabe? E encontraram tudo exatamente como Ed havia descrito, assim corroborando sua confissão. Logo após a morte da mãe, Ed começou a criar um traje feminino para que pudesse se tornar Augusta, literalmente vestindo a pele dela. Ele negou ter praticado necrofilia simplesmente porque os cadáveres cheiravam muito mal. Ed também confessou ter atirado em Mary Hogan, de 51 anos, dona de uma taverna que estava desaparecida há quase 3 anos. A cabeça da mulher foi encontrada na casa, mas depois ele negou se lembrar dos detalhes da morte. Um adolescente de 16 anos, cujos pais eram amigos de Ed e participava de momentos de lazer com o mesmo, relatou que ele tinha cabeças encolhidas em casa. Ed dizia que eram relíquias enviadas por um primo que serviu na Segunda Guerra Mundial. Porém, sob investigação, descobriram que aquelas eram, na verdade, peles humanas retiradas de cadáveres e que Ed utilizava como máscaras. Apesar disso tudo, essas confissões foram consideradas inadmissíveis. O motivo? O xerife teria supostamente agredido Ed durante o interrogatório, batendo diversas vezes sua cabeça e o rosto contra uma parede de tijolos. Essas agressões invalidaram a confissão, pois configuraria que supostamente ele teria sido coagido. Esse xerife acabou morrendo de insuficiência cardíaca em 1968, aos 43 anos, antes que Ed fosse julgado. Muitos acreditaram que ele ficou tão traumatizado pelos crimes hediondos de Ed, com tudo que havia naquela casa, e ficou também com tanto medo de testemunhar, que foi por isso que ele morreu. Bernice e Mary foram as duas únicas mortes confirmadas de Ed, mas isso não excluiu a possibilidade de existirem mais vítimas. Após essas descobertas, ele também se tornou suspeito em vários outros casos não resolvidos de Wisconsin. Vou ler alguns desses casos também para vocês. Georgia Weckler, de 8 anos, desapareceu perto de sua casa por volta das 15 horas e 30 minutos do dia 1º de maio de 1947. Ela recebeu uma carona da escola em Jefferson para casa por um vizinho que a deixou na estrada. Ela foi vista pela última vez parando para abrir a caixa de correio da família e removendo uma pilha de correspondências. Testemunhas relataram ter visto um Ford Sedan 1936 de cor escura, possivelmente preto, com um holofote de plástico cinza nas proximidades naquela tarde. Gin possuía um Ford preto de ano de fabricação próximo. Evelyn Hartley, de 14 anos, desapareceu enquanto cuidava de uma menina de 20 meses na casa de um professor, na noite de 24 de outubro de 1953. Naquela noite, seu pai ligou para a casa do professor várias vezes depois que ela não apareceu como planejado às 20h30. E não recebeu resposta. Preocupado, ele dirigiu até a casa para encontrar as portas trancadas, as luzes e o rádio ligados e itens espalhados por toda a casa. Os móveis da sala de estar tinham sido movidos para lugares diferentes, assim como os livros escolares de Evelyn. Richard encontrou os sapatos dela em cômodos separados, um no andar de cima e outro no andar de baixo. Ele também encontrou os óculos quebrados de sua filha no andar de cima.
Richard não encontrou Evelyn na casa. Após sua prisão, Gin foi interrogado sobre esse desaparecimento. No entanto, ele negou o envolvimento e passou em 2 testes de detector de mentiras. A polícia não encontrou nenhum vestígio dos restos mortais de Evelyn durante uma busca na propriedade de Gin. Além disso, Gin também foi provisoriamente ligado ao desaparecimento do vizinho James Walsh, de 32 anos, em junho de 54. James e a esposa moravam perto de Gin, que realizava tarefas para ela depois que o marido desapareceu. Gin também foi investigado por possível envolvimento no desaparecimento de Irene Keating, de 30 anos, que foi vista pela última vez em Plainfield, em agosto de 56, e na tentativa de sequestro de Judy Rodenkal, de 16 anos. Em novembro de 57, assim que tudo foi descoberto, as autoridades confrontaram Ed com essa lista de desaparecimentos que eu acabei de mostrar para vocês. No entanto, como eu mencionei, ele passou no teste de detector de mentiras e os psiquiatras também concluíram que, no fim de tudo, sua violência era direcionada apenas a mulheres que se pareciam fisicamente com Augusta. Ed foi indiciado por homicídio culposo em 1º grau, onde se declarou inocente por motivo de insanidade. De primeira, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e considerado mentalmente incapaz, ou seja, inapto para o julgamento. Ele então foi enviado para um hospital psiquiátrico para criminosos, uma unidade de segurança máxima, posteriormente sendo transferido para outra instituição de mesmo porte. Foi apenas em 1968, 11 anos depois, que os médicos determinaram que Ed era, sim, mentalmente capaz de consultar um advogado e participar de sua própria defesa. O julgamento finalmente começou em 7 de setembro de 68 e durou uma semana. De acordo com um testemunho de um psiquiatra, Ed não saberia dizer se o assassinato de Bernice foi acidental ou proposital. Ele lhe disse que enquanto examinava uma arma na loja de Bernice, ela acabou disparando sem querer, matando-a. Ele relatou que não havia apontado o rifle diretamente para ela e não se lembrava de mais nada daquela manhã. A pedido da defesa, o julgamento de Ed foi realizado sem júri. Ele foi considerado culpado pelo juiz em 14 de novembro. Porém, um segundo julgamento foi feito, dessa vez a respeito da sanidade de Ed. Após depoimentos tanto de médicos de defesa quanto de acusação, o juiz decidiu que Ed não era mesmo culpado por motivo de insanidade. Ele ordenou que o homem fosse internado novamente e Ed, assim, passou o resto de sua vida em um hospital psiquiátrico. E o que aconteceu com aquela verdadeira casa dos horrores, suas dependências e a propriedade? Bom, os pertences de Ed estavam para ser leiloados ao final de março de 58. Porém, 10 dias antes do leilão, a casa pegou fogo misteriosamente e nunca foi descoberta a causa do incêndio. O lugar foi destruído e é claro que se suspeitou de incêndio criminoso, mas nada foi oficialmente determinado. Ironicamente, o chefe dos bombeiros era filho de Bernice, portanto, o caso não foi considerado urgente para ele. Quando soube do ocorrido, ainda detido, lembrando que isso foi lá atrás, em 58, Ed disse, ainda bem. Ele morreu de insuficiência respiratória devido a um câncer de pulmão, em 26 de julho de 1984, aos 77 anos. Ele está enterrado ao lado de sua família no cemitério de Plainfield, em uma cova agora sem identificação devido ao ato de vândalos. Bom, o Ed foi o primeiro contato que eu tive com o True Crime, né? O primeiro caso de crime real que eu li, e inclusive foi na revista Mundo Estranho quando eu era adolescente. Será que vocês lembram dessa revista? Bom, eu não costumo falar muito sobre assassinos em série aqui no canal, principalmente aqueles mais famosos, porque eu acho que já tem muita cobertura sobre eles na internet, você acha em qualquer lugar,
e eu também não gosto de dar muito palco, sabe? Mas a história do Ed é bem curiosa, vai sair uma minissérie agora, e por ele ter inspirado tantos personagens fictícios que a gente gosta, eu acredito que vale a pena contar pra vocês, mesmo que a maioria talvez já conheça o caso. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação quando a gente postar vídeo novo. Deixa também seu comentário, me diz o que você achou e manda para aquele amigo que você acha que também vai curtir. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!